Agora sim, boa noite a todos. Para quem chegou um pouquinho depois, nós demos 5 minutos, né, de uma tolerância. Para quem não me... Bom, eu estou muito feliz que eu estou vendo várias pessoas conhecidas aqui nos nomezinhos, já agradecendo aí a participação de todos. Para quem me conhece, eu sou Vitória Padilla, e é uma honra abrir essa aula magna hoje, né, do curso Educação para Altas Habilidades, apontando caminhos práticos. É um curso que está sendo feito com muito carinho. Eu vou falar rapidamente com vocês um pouquinho dos conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo desse curso. Até peguei aqui para não esquecer. Por exemplo, nós vamos começar, obviamente, com fundamentação teórica. Não é à toa que convidamos, né, uma pessoa tão especialista, tão embasada no tema, para começar essa fundamentação teórica, mas também precisamos das oficinas práticas, né? A mão na massa. É importante, depois de todo o conteúdo, termos a mão na massa. Vamos falar sobre plano educacional individualizado, sobre legislação, sobre metodologias ativas, que são tão importantes para todos os alunos, mas mais importantes ainda para os alunos de altas habilidades, com altas habilidades. Vamos dar várias indicações de materiais, enfim, tá? O curso está muito bacana, nós estamos preparando, como eu disse, com muito carinho. Como serão essas aulas, né? São 8 aulas, né? 4 aulas presenciais, 4 aulas online, sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, né? Quem tiver depois interesse em detalhes sobre o curso, saber mais o conteúdo, é só colocar aqui no chat que ou eu ou alguém da nossa equipe vai entrar em contato para dar maiores informações, tá? Bom, combinado para a nossa live. Os microfones, por favor, mantenham desligados, mas os comentários no chat são super bem-vindos. Nós vamos estar aqui acompanhando, anotando. As perguntas, nós vamos deixar 15 minutinhos para o final, para podermos responder algumas perguntas dentro desse tempo, tá? E agora, depois dessa breve apresentação, eu vou chamar aqui a Carol Fábricas, que já está aí, que é a diretora do Instituto do CMEAR. Aliás, eu não falei que o curso é uma iniciativa do Instituto Apontar com a parceria do CMEAR. Então, a Carol vai fazer essa mediação com a nossa querida convidada, a professora Ângela Virgulin. Eu chamo, então, a Carol para dar sequência. Uma boa live para todos nós. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Vitória. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina, sou psicóloga, psicopedagoga, sou neuropsicóloga. Estou muito feliz de estar aqui, né, encontrando presencialmente, sem ser presencialmente, né, pessoalmente, mas virtualmente aí, com essa mestra, né, a doutora Ângela Virgulin. Um prazer enorme. O CMEAR, para quem não conhece a história do CMEAR, o CMEAR foi idealizado, né, como um espaço com olhar para o desenvolvimento infantil para o adolescente, um espaço onde a gente traz não só as propostas de terapia, né, de fonoaudiologia, de psicologia, de avaliações, mas também um lugar de encontros, né, um lugar de formação, um lugar de curso. E assim a gente vai fazendo essa parceria há muitos anos, né, eu e a Cissa, eu e a Vitória, a chegada aí da Érica, para todos o apontar. Então, há um bom tempo que a gente vem trabalhando nessa formação de professores. É um espaço que a gente acredita, né, em formação de pais também, orientação para pais, que esse olhar para a criança, ele não funciona sozinho, né? Ele precisa o tempo inteiro que a gente esteja em parceria, que a gente esteja pensando juntos e olhando juntos. Então, esse curso veio muito aí de encontro, né, uma necessidade que a gente está tendo atualmente. Eu acho que não dá mais para a gente não falar, né, sobre esse tema. É muito importante que a gente tenha uma especialista aqui como a doutora Ângela para trazer esses questionamentos também para a gente, para tirar as nossas dúvidas. E estou muito feliz de estar aqui. Vitória, obrigada. Érica também por essa parceria, esse convite. Cissa, que não está presente nesse momento. E gostaria de apresentar aí a doutora Ângela, né, a professora que vai hoje nos dar a honra da palavra aí, de bastante troca, um bom encontro para todos nós. Vou passar a palavra para ela mesma se apresentar. Estava procurando o botão aqui do som. Está me ouvindo direitinho, Carolina? Tá?
Estou te ouvindo perfeitamente, professora. Obrigada. Então, antes de mais nada, quero muito agradecer o convite que me veio de uma forma tão pessoal e afetiva, afetuosa, pela Cissa, né, e pelo grupo todo do Apontar, com quem eu já tenho um trabalho colaborativo, acho que mais de 5 anos, alguma coisa assim, né? A gente tem estado muito perto, né, de todos os desafios que vão aparecendo, né, para o grupo do Apontar, e temos trazido algumas respostas. Então, é uma parceria com o Instituto Virgulin que é muito nobre para mim, uma coisa muito boa, né? Então, obrigada, Carol, obrigada, Vitória, obrigada, Andresa, que está aí também, né, por esse convite. Eu queria me apresentar de uma forma breve, né, porque meu currículo está disponível para quem tiver curiosidade, mas os principais marcos na minha carreira, né? Eu sou professora aposentada da Universidade de Brasília há 6 anos, né? Mas atuei durante 30 anos exatamente com as altas habilidades, tive a honra e o privilégio de estudar com o professor Renzulli nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado lá, já no final da década de 90, muitos de vocês nem tinham nascido, lá estava eu buscando uma informação, porque a gente vai conversar, e vocês vão ver muito aqui no curso, que a gente não tem no Brasil, né, um corpo docente, eu não tinha naquela época, agora até posso dizer que temos, um corpo docente que pudesse trazer as informações que a gente precisava para um início de doutorado, para uma atividade de trabalho mesmo com professores, de capacitação, isso tudo, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, a ideia era passar um tempo lá, né? Eu estava fazendo um doutorado de sanduíche, dali eu resolvi fazer o doutorado inteiro, porque só no departamento que eu estava, né, existia um departamento inteiro só para altas habilidades, enquanto aqui no Brasil eu podia contar nos meus dedinhos quantas pessoas tinham ou um mestrado nessa área, um doutorado, ou uma especialização. Então, foi uma beleza encontrar esse grupo lá, e de lá para cá a gente tem feito muito trabalho colaborativo. O professor Renzulli é um professor renomado e agraciado com muitos prêmios pelo Brasil afora. O modelo dele está em eu não saberia dizer mais quantos países atualmente, mas é um modelo muito ativo e é considerado a teoria de frente, de ponta que a gente tem nas altas habilidades. Então, é um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, bem rapidamente, mas tenho certeza que o curso vai ser pautado muito nesses ensinamentos também. Do doutorado, nós criamos o Conselho Brasileiro para a Superdotação em 2023. Esse conselho é o órgão de referência das altas habilidades. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre algum tema, quiserem algum tipo de aprofundamento, saber onde que tem esses serviços no Brasil, clica no Combrasde, né? E aí vocês já vão ter essas informações também. Nessa época, e ali pegando 2005, 2007, o MEC instituiu os primeiros núcleos de altas habilidades no país, e eu participei, então, diretamente da criação desses núcleos, e fiz o primeiro curso para o MEC, foi a primeira verba, veio para mim, e a partir disso nós desenvolvemos uma coletânea de livros que estão lá gratuitamente para vocês chegarem, baixarem, né, no site do MEC, e eu tenho um livrinho que chama Encorajando Potenciais, Altas Habilidades, Superdotação, Encorajando Potenciais, que eu fiz para vocês, professores, para que, quando chegasse, né, nessa etapa de formação, eu não conheço nada de altas habilidades, como a grande, massiva maioria no nosso país, então tem um livrinho ali para servir de guia, né? Em 2014, eu tive também outra honra muito grande, que foi ter um dos nossos livros, né? Eu já tenho
9 livros publicados. Na verdade, eu tenho 10, mas eu esqueci que eu tenho um ainda no computador para ser publicado desde 2014, ele está lá, agora estou tentando tirar ele do forninho, né? Então, dentro dessas publicações, uma delas recebeu o prêmio Jabuti na área, que, para mim, é um sinal de que nós começamos, de uma forma muito orgânica, a entender o que são as altas habilidades e a valorizar, né? A gente não recebe um prêmio de pares, né? Se não for por esse motivo. É um livro muito amplo que abre muitos caminhos para o entendimento das altas habilidades e superdotação. Esse livro chama Altas Habilidades e Superdotação, Inteligência e Criatividade. Depois também, ao finalzinho, então, dos meus anos na universidade, onde eu lecionava a disciplina que nós criamos lá, Superdotação, Talento e Desenvolvimento Humano, e é a única disciplina no Brasil para graduação, e ela está na graduação de Psicologia, né? Então, a gente falei anteontem no Senado Federal, o quanto a gente precisa de mais atividades, né, de mais programas, de mais cursos voltados para a graduação, para que os professores, como vocês que estão aqui hoje, possam chegar e dizer, poxa, eu já tive um momento, né, de entender altas habilidades com um pouco mais de profundidade dentro da minha graduação. Isso, até hoje, ainda é um produto raro. E em 2020, eu abri o Instituto Virgolim para Altas Habilidades e Superdotação, fica em Brasília. Esse instituto eu criei com a ideia de inspirar as pessoas para as altas habilidades. Então, eu quero que chegue e copie mesmo, né? Está fazendo assim? Porque nós estudamos muito para mostrar como que deveria ser esse caminho. Óbvio, né, que ele só tem 6 anos de idade, então está ainda nas primeiras letras, né? Está se alfabetizando. Então, o Instituto ainda tem um grande caminho a percorrer, mas eu convido vocês também para a gente percorrer esse caminho juntos, né? Então, essa aí é a minha fichinha. Fichona, né? Maravilha, professora. Parabéns pelo trabalho lindo que você vem fazendo, vem construindo aí. Acho que a gente pode começar com as perguntas, né? A gente tem 6 perguntinhas que foram pensadas aqui. A gente vai tentando organizar nesse tempo, né? Se precisar, eu te chamo, falando, vamos para a próxima, aí a gente vai... Eu fiz aqui um esqueminha que é para eu não sair muito dos 10 minutos que vocês me deram para cada uma, né? Mas o importante é que a gente quer te ouvir, né? Acho que isso é o mais importante. Então, vamos pensar aí, começando aí, né, do início, né, do essencial. Afinal, né, assim, conta pra gente um pouquinho o que são as altas habilidades, superdotação, né? E por que ainda é tanta confusão desse conceito, professora? Pois é. E, primeiro, eu queria começar pontuando como ele aparece na nossa legislação. Porque se vocês forem ler qualquer coisa sobre altas habilidades, vão bater lá nessa definição. A definição que a gente segue, ela já está um pouquinho mais mudada, mas eu gosto de iniciar com essa aqui, para vocês verem o que existia no campo, né? Quando a gente fala assim, lá pela década de 70, no século passado, as pessoas estavam começando a estudar a superdotação. E saiu na frente, obviamente, os Estados Unidos, com a ideia de chegar mais à frente, né, na tecnologia, nos avanços, na corrida espacial, etc. E foi feito um relatório, que é chamado Relatório Marland, onde ele coloca assim, gente, as altas habilidades, né, no inglês gifted, e a gente traduziu como superdotação nesse início. Lá pela década de 90, entramos com o termo altas habilidades, então hoje a gente fala as duas coisas intercambiavelmente, tanto faz falar superdotação quanto altas habilidades, a gente só difere de uma forma acadêmica, tá? Para vocês saberem que superdotação é a parte do fenômeno que está lembrando que existe uma hereditariedade, uma genética, né? Ele passa no DNA das pessoas, porque é uma forma, uma condição do nosso cérebro. E o lado altas habilidades, para lembrar
que essa condição não se desenvolve adequadamente ou no seu potencial mais alto se não houver um ambiente. Então, na psicologia, tudo que a gente trabalha, né, é juntando genética e ambiente. Isso aqui é a base de qualquer trabalho que a gente vai fazer. E aí, naquela época, existia muito a pressão com aquela palavra gênio, que ela vem lá da década de 20 do século passado, onde as pessoas diziam que as pessoas com altas habilidades eram gênio, né? Então, para evitar a ideia de que a gente só fala de gênio em termos acadêmicos, esse primeiro relatório traz assim, são pessoas que têm um potencial para desenvolver ou já têm um desempenho em pelo menos 6 áreas. E ele não quer dizer 6 áreas estanques. Ele fala que uma área é a capacidade intelectual superior. E a capacidade intelectual a gente observa com testes, com teste de QI, né, com uma observação de como funciona o cognitivo da pessoa. Então, lembrando que quando a gente fala de QI, eu só falo da superdotação intelectual. Mas aí o relatório diz, não existe só a superdotação intelectual, existem outras áreas. Então, eu tenho que incluir, primeiro, a aptidão acadêmica específica. O aluno tira boas notas na escola, ele vai bem na escola, então ele é uma dessas pessoas que a gente considera aqui como altas habilidades. Mas não vamos parar por aí, vamos olhar também o pensamento criador ou produtivo. Então, esse aluno, além de ter um intelectual avançado, ele pode ter uma criatividade muito grande também, né? E fala da capacidade de liderança, e fala das habilidades artísticas, e fala da capacidade psicomotora, que a gente vê em esportes, que a gente vê nessa manipulação, né, psicomotora fina, por exemplo, em cirurgiões, etc. Então, quando você olha essa definição como um todo, ela está nos abrindo os olhos para dizer, não vamos ficar só numa definição aqui de intelecto, só daquele gênio que se falava antes. Nós vamos ver a superdotação em várias áreas. Ela pode se dar de uma forma sozinha ou pode se dar combinada. Então, isso vai ser a apresentação que a gente vai ver daqui para frente, e ele quer, então, dizer que nós temos que valorizar todo tipo de produtividade humana, em qualquer área que ela aparecer. Então, eu sempre falo desse relatório, que é o Marland, né, como eu falei, porque é importante a gente pensar que eu não estou falando mais de tirar notas altas apenas, eu não estou falando mais que é só aquele menino que vai lembrar, né, o Einstein, ou vai lembrar alguém que é muito superior. Não é, gente. O menino que vocês vão encontrar na sua sala de aula, ele tem habilidades mais terrenas. Ele não é esse ser idealizado que a gente faz. Então, por isso que é importante que o professor observe, para poder olhar na sala de aula que características são essas que a gente está observando. E, mais do que esse potencial elevado, e nós estamos falando em potencial, porque às vezes a criança chega na nossa sala de aula, eu sei que ela promete, mas ela ainda não tem um desempenho maravilhoso, né? Então, o Renzulli, ele começou a estudar dentro dessa visão, ele começou, a pergunta que ele fez foi assim, o que faz pessoas, por exemplo, como um Martin Luther King, uma Madre Teresa de Calcutá, um Einstein, um Picasso, um sei lá mais quem, serem essas pessoas tão importantes, né, dentro de uma cultura? O que faz essas pessoas serem diferentes? E aí ele começou a estudar biografias de pessoas famosas. Algumas delas não tinham esse intelecto todo lá em cima, mas tinham realizações importantes, tinham movimentos éticos, né, que promoveram a sociedade de alguma forma. E ele começou a estudar e chegou à conclusão de que o que essas pessoas apresentavam eram, na verdade, ele chama de 3 anéis. É uma forma, assim, bem visual da gente entender o que são esses fatores. Então, imaginem 3 anéis, um conectado aqui no outro, como um diagrama de Venn, e aí, num anel, eu tenho habilidade acima da média.
Habilidade acima da média pode ser em qualquer área, como essas que o relatório Marland colocou, e pode ser uma habilidade específica. Olha, ele vai mostrar esse talento em matemática, não necessariamente em todas as áreas. E ele vai chamar de habilidade acima da média e não necessariamente muito superior. Porque quando a gente para ver o que às vezes as pessoas falam na internet, ou que escrevem, eles falam com as altas habilidades, com aquele intelecto altamente superior, excepcionalmente superior. E não é isso que a gente precisa para localizar nossos meninos na sala de aula. Nós vamos localizar esses também, esses vão estar visíveis, todo mundo vai ver, todo mundo percebe esse potencial. Mas aquele que tem um talento pouco menor, mas ainda assim está acima da sua média, esse é que a gente tem que observar. O outro anelzinho, ele fala sobre, ele usa esse nome, comprometimento com a tarefa, para não falar motivação. Mas a gente pode entender como uma motivação dirigida para a área de interesse. Então, eu gosto muito, sei lá, uma criança de 4 anos pode dizer para a gente, eu gosto muito de dinossauros. Mas quando ele fala, eu gosto muito de dinossauros, ele está altamente comprometido com esse tema. Aí ele vai saber tudo sobre os dinossauros, onde eles moram, que período eles nasceram, que períodos eles foram extintos, o que comiam, o que... Então, eles se aprofundam, porque eles têm uma relação de motivação, de persistência, de disciplina muito intensa com o tema deles. Mas não vai ser em tudo, gente. Muitas vezes ele tem esse amor todo pelos dinossauros e não está nem aí com outras coisas da matemática, ele tem área de interesse. Então, a gente começa a observar as altas habilidades voltado para essa área de interesse. E o outro anelzinho é a criatividade. Então, ela vai ser necessária quando a gente entende que você vai ter crianças na sua sala de aula, adolescentes na sua sala de aula, que querem fazer do jeito deles, que querem dar sua assinatura para uma ideia. Isso não quer dizer que você vai encontrar uma pessoa que está ali resistindo ao que você está falando, ou te desafiando o tempo inteiro. São pessoas que pensam um pouquinho diferente e, às vezes, quer trazer para você, professor, essa ideia, mas será que a gente não podia resolver assim? Mas eu acho que por esse caminho seria mais interessante. E ele tem vontade de debater o assunto que muitas vezes ele passou aqueles anos todos, desde o nascimento praticamente, a olhar sobre essa área. Então, muitas vezes o professor pode se sentir um pouco intimidado na sala de aula. Poxa, será que esse menino, né, é tão arrogante que ele acha que sabe mais do que eu? Mas, gente, humildade, pode ser que ele saiba mesmo, né? E aí eu vou ter crianças que têm formas diferentes de pensar. Então, quando eu olho esses 3 anéis, não quer dizer, gente, vocês vão aprofundar muito nisso no curso, eu tenho certeza, não quer dizer que para você localizar e identificar inicialmente uma criança, eu tenho que ter os 3 anéis, porque eu posso olhar e falar, gente, mas ele não é criativo, ele é racional demais, ele não cria nada, ele gosta de ir pelo caminho que já existe, tá? E você vai falar, então ele não tem altas habilidades? Claro, mas eu posso fazer todo um trabalho com ele para ele desenvolver o anel da criatividade. Então, quando eu tenho esses 3 anéis do mesmo tamanho, brilhantes, lindos, eu estou observando as altas habilidades no seu mais alto aparição, na sua mais alta aparição. Mas se eu tenho um anelzinho menor, o outro mais ou menos, o outro querendo, também eu vou ter as altas habilidades. Aí é o nosso papel. Nosso papel como professor é desenvolver cada um deles, para que eles cheguem nesse patamar que a gente quer que eles cheguem, né? Então, por que tem tanta confusão? Vamos chegar lá, né? Primeiro, porque é um tema que convida ao reducionismo. Você vai dizer, é só o que tira nota alta. É só aquele que é o bambambam. Quer dizer, esses mitos que eu já estou colocando aqui. E você, com essa visão de túnel, você pode estar deixando de olhar outras crianças que são criativas, que são artísticas, que são líderes, etc. Né? E por que também, eu acho que essa é mais importante, porque há muita confusão entre potencial e desempenho. Se a gente esperar ver só o desempenho,
eu vou deixar para trás crianças que não estão com vontade de mostrar para você, professor, na sua sala de aula, aquilo que você quer. Por quê? Porque ele pode estar achando o ensino chato, ele pode estar achando que eu já sei isso, o professor está repetindo, ou aquela metodologia não me agrada, ou pode ser uma criança que tenha um transtorno, e aí ele vai ter uma rigidez de pensamento, ou pode ser uma criança que tem um transtorno e vai ser muito inquieta na sala de aula, não vai parar, etc. Então, às vezes ela não quer mostrar o potencial dela. É o nosso dever, então, e eu acho que é para isso que vocês estão aqui fazendo esse curso, é aprender como tirar esse potencial de dentro da criança, né? Essa promessa de dentro dela. E outra razão é porque a gente também espera, muitas vezes, encontrar a superdotação pronta. Ela não está pronta. A gente fala da superdotação como um processo de desenvolvimento. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas velhinhas? E aí eu estou aqui lembrando da Cora Coralina, que chega ali aos seus 70 anos, está ainda vibrando com poesias, etc. Né? Ela conta que só aos 58 anos que ela parou de fazer o que ela fazia como mãe, como doceira, como, né, as coisinhas que ela fazia em casa, e se voltou para a poesia. A poesia apareceu do nada? Não, já estava ali, mas incubada, ainda sem achar formas no ambiente de aparecer. E ela vai aparecer, às vezes, mais tarde. Então, nós temos isso, né? E agora, a nossa pergunta, ao invés de dizer quem é superdotado, né? Eu prefiro que você pergunte assim, que evidências eu tenho de habilidade acima da média, ou de criatividade, ou de engajamento com uma atividade? Que evidências eu tenho para mostrar que essa pessoa pode ter um potencial acima da média? E em que situações? São situações que eu promovo dentro da minha sala de aula? São situações que ela me conta, que ela faz em outro lugar, e ali o olhinho dela brilha, né? Então, essas evidências, eu tenho que ver como que eu posso trazer um ensino onde elas vão aparecer de forma mais clara. Porque aquilo que a gente faz na sala de aula deve ser feito para desenvolver esses talentos com equidade. Né? Então, o Renzulli fala que o trabalho de enriquecimento, como esse que o Apontar faz, é um trabalho que deveria ser feito com todas as crianças numa sala de aula, numa escola. Só que você vai trabalhar de formas um pouco diferentes. Você começa trazendo uma área muito ampla para as crianças, né, para desenvolver a curiosidade, para saber o que ela quer, o que ela quer pesquisar, e você vai trabalhando, às vezes, com um grupo menor que vai precisar de uma certa profundidade. Então, esses a gente, então, faria uma sala de recurso, alguma coisa para eles. Mas o início, a forma como você motiva seus alunos, deveria ser, então, para toda a escola. Né? Então, a gente quer, principalmente, apontar caminhos para que mais estudantes possam se desenvolver, e não esse grupinho, né? Então, muitas vezes eu tenho assim, às vezes na sala de aula, a gente pode encontrar as crianças com dupla condição, né? Quando eu falo dupla condição, a literatura traz dupla excepcionalidade. Eu não gosto desse termo, porque a gente já deixou de falar há muito tempo do aluno como excepcional, porque ele tem uma carga meio antiga aqui, pejorativa, do excepcional como a criança com deficiência, né? Então, a gente já abandonou esse termo, agora a gente volta para falar dupla excepcionalidade, só porque os americanos falam twice exceptional, né? Então, a gente fala de dupla condição. Às vezes, você tem um menino que ele não mostra as habilidades dele, porque elas podem estar escondidas por uma dupla condição. Tá? E quando você muda a sua metodologia, o jeito de olhar para ele, essa condição pode ficar no segundo plano e as altas habilidades aparecerem. Muito bom. E pensando um pouco assim nesse olhar aí para as altas habilidades, quais são os principais mitos, assim, professora, que a gente pode ver hoje, né, tanto nas escolas quanto na sociedade,
é muito comum, né? Eu me relaciono muito com a escola e dentro da minha clínica, às vezes eu escuto alguém me dizer assim, mas ele nem é tão superdotado assim. Uma coisa são coisas que a gente escuta que eu acho que é isso, né? São mitos que foram construídos em torno, né, das altas habilidades da superdotação. E como que esses mitos, né, impactam diretamente no atendimento e na identificação desses estudantes. Claro, né? claro, veja só. Porque você tem essa concepção que já está ali na nossa sociedade, na comunidade. E, assim, tem uma certa culpazinha aí da mídia, né? Porque a mídia gosta de trazer aqueles casos espetaculares, maravilhosos. Se você assistir o Caldeirão do Hulk, você vai achar que você nunca vai encontrar uma criança daquela na sua sala de aula. Mas isso é a mídia. Na época que o Hulk estava fazendo esse programa, eu conversei com a equipe, né, que estava, gente, vamos mudar esse nome, Pequenos Gênios, o que nós temos que falar com gênios? Aí eles falaram, não, professora, mas é isso aqui que vende a imagem, vende o produto e etc. Então, a mídia do lado, e aqui a gente tem na sala de aula os nossos meninos com altas habilidades, então eu tenho que olhar com outra lente. A lente que o professor vai usar, ela vai mais especificamente nos comportamentos que essa criança está mostrando para nós, né? Porque muitas vezes, gente, vai existir um potencial que não está muito acessível ao professor. Por isso que, às vezes, a gente tem que mandar a criança para uma avaliação. Se, de repente, está tudo tão complicado, como é que eu vou entendê-la, né? Mas eu vou trazer um pouquinho desses mitos que vai ajudando a gente também a identificar. Então, o primeiro eu já falei deles, que é o mais comum, que todo mundo acha que o superdotado tem que tirar boas notas, que uma coisa está relacionada à outra. E quando a gente olha o sistema escolar, nota, primeiro que ela não é igual no sistema como um todo. Mesmo a gente tendo uma BNCC, a gente tendo um Enem que vai fazer parecido, a nota está mostrando aquele momentozinho na vida da criança ou do adolescente, né, onde ele vai responder determinadas questões que podem ou não podem ter um certo nível de complexidade, porque dependendo do lugar, as perguntas nem são tão complexas. Em outras, se você está falando a prova lá do ITA, é super complexo, né? Então, as notas vão mostrar muito mais a metodologia de um sistema de ensino, vão mostrar a forma com que eu estou priorizando determinados conhecimentos em detrimento do outro. Eu nunca me esqueço, gente, de ter visto uma tirinha do Calvin, sabem Calvin, como ele é engraçadinho? Aí o Calvin, a professora, aquela que fala só assim, a gente não escuta a voz dela. A professora estava perguntando para ele quais eram os presidentes dos Estados Unidos. E aí ele ficou apertado, ele levanta e fala, eu não sei os presidentes, mas eu sei os 12 presidentes da Liga Interplanetária. Então, ele vai pensar, né, com a imaginação dele, ele está assistindo, está vendo coisas, etc., aqueles lá eu sei. Será que o que vai ser perguntado numa prova é aquilo que eu sei? Está medindo mesmo meu conhecimento? E se eu sou aquele menino ansioso, que chega na hora da prova dá um branco? Então, nota, ele não está me mostrando muito da minha inteligência. Ele vai mostrar para um certo grupo que possivelmente vai responder bem aqueles desafios, mas não é a realidade inteira, né? Nós vamos ver que as notas representam um retratinho de uma criança que vai ser influenciado por fatores socioemocionais, por fatores socioeconômicos, por diversas atividades ali da criança. Ele não é retrato da sua inteligência para começo de conversa. Então, a gente tem que ver que isso não é a totalidade da criança na sala de aula, ainda mais se você tiver uma criança mais criativa e que, às vezes, ela não quer responder aquilo que o professor perguntou, porque ele vai dizer assim, você faz um problema, a gente vê isso o tempo inteiro. O aluno olha aquele problema, dá aquela resposta. Aí o professor fala, não, mas cadê seu raciocínio? Quero ver o raciocínio. Aí ele vai, tenta, porque eu já perguntei para uma criança brilhante uma vez, como é que era o raciocínio? Ela falou, para eu te explicar, eu tenho que ir de trás para frente, porque eu não consigo te falar como é isso. A gente sabe que a metacognição, né, o entendimento de como eu funciono,
É difícil, às vezes a gente só vai conseguir na adolescência, na vida adulta, em alguns casos, né? Não é em todos também, nem porque a gente não é todo mundo que chega na abstração, né? E aí você vai ter as dificuldades que a criança pode apresentar, porque ela não quer mostrar a forma, ou ela não sabe mostrar a forma, ou ela vai dizer para você, mas isso é muito bobo. Eu sei muito além disso, eu sei que na minha cabeça qual a resposta, agora eu tenho que te mostrar como é. Eu me lembro da minha filha, era pequena, a gente tinha ido para os Estados Unidos para fazer o doutorado, tinha levado meus filhos. E aí ela estava na 5ª série. Antes da gente chegar lá, ela tinha desenvolvido um método de fazer a divisão, e ela achou muito mais fácil aquele método. Aí foi mostrar para a professora, foi exatamente um desses casos que lá na avaliação ela faz o processo dela e vem com um X desse tamanho. A resposta está certa, mas não é esse o processo que eu te ensinei. Meu marido ficou pé da vida e foi atrás dessa professora para dizer, mas, gente, ela pensou do jeito dela, da forma dela. Não aceitou, né? Quando chegamos nos Estados Unidos, ela descobre que aquela é a forma que eles fazem a divisão, porque é diferente da nossa. E ela chegou intuitivamente naquele processo. Então, por que isso não é importante? Agora, o professor que está ali marcando com um X aquele resultado, está dizendo o que para o aluno? Primeiro que quando ele vê um produto dele, quando uma criança, um adolescente faz alguma coisa, aquilo que meio se confunde com o que ela pensa dela mesma. Então, se você fala, está péssimo, ela entende, eu sou péssimo. Isso não é o que eu queria, ela pensa, eu sou burra, não entendi o que ele está fazendo. Então, ela leva muito para ela, né? A gente tem que, então, separar, porque o professor, ao dizer para ela, está errado e marcar um X, ele está diminuindo esse autoconceito da criança. Não é isso que a gente quer. Então, como que você faz e aproveita uma resposta brilhante para que você consiga, talvez, as duas coisas? Nossa, que maravilha! Você achou uma forma muito diferente da minha. Que tal fazer as duas coisas? Então, vamos dividir aqui. Aqui você faz o meu jeito e aqui você faz o seu. E vamos mostrar para todo mundo que tem duas formas de resolver isso. Ai, que maravilha se todo mundo fosse assim, né? Então, a gente tem que ver esse mito. Um outro mito é que, se ele é tão capaz, ele não precisa de ajuda. E aí, nós chegamos àquela conclusão, e, gente, eu já ouvi isso dentro do governo. Para que nós vamos separar recursos para as altas habilidades, se eu tenho criança morrendo de fome, se eu tenho criança com dificuldade nisso, com nível socioeconômico, então eu não vou trabalhar com esse aqui, eles não precisam, larga que eles vão sozinhos. Vão sozinhos, quando a gente começa a trabalhar com esse grupo, a gente sabe o quanto eles precisam de apoio. Eles precisam, porque ao mesmo tempo que eu tenho um grupo que tem um ótimo autoconceito, eu sou esperto, eu sou ótimo. Outros, não, eu não sei, eu não sou igual aos meus amigos, eu sou muito diferente, alguma coisa errada está acontecendo comigo. Então, eu tenho dois grupos bem diferentes aqui, porque está dependendo do contexto da família, se a família está incentivando essa mente diferente, ou a família, ou o sistema educacional, não sei qual deles, está dizendo, não, você tem que ser aqui igual à média. E esse ainda é outro mito, né? Porque todo mundo faz um ensino para a média, né? Independente de que ponto estejam as crianças que estão ali. Então, a nossa legislação, inclusive, é uma que prioriza muito a inclusão, mas ela nasceu da dificuldade da pessoa com deficiência e que precisa ser incluída, né? Hoje a gente já tem um debate que eu tenho escutado pais trazerem assim, mas meu filho é nível 3 de TEA, né, do transtorno autista. Ele está na sala de aula, né? Vocês devem ter visto um vídeo bem recente, foi essa semana que eu ouvi um depoimento do pai, que agora eu me lembrei. E o pai mostrava assim, olha, ele está no 4º ano, e aqui a gente tem uma folha, né, de uma tarefa normal no 4º ano. Vamos achar o perímetro aqui dessa figura. E eu sei que eu vou ter que somar esses lados aqui. Mas o meu filho, nem de longe, ele está preocupado com isso. Primeiro que ele não é verbal.
ele não consegue trazer esse ensinamento, entender esse ensinamento. Então, ele está lá na sala de aula e está fazendo as coisas dele, tem um monitor do lado dele, porque ele precisa estar na sala de aula, mas ele não está incluído. Ele está ali como pessoa, mas ele não está incluído. Porque, para ser incluído, ele teria que estar sendo trabalhado no nível de necessidade que ele tem, específica, né? Então, esse pai dizia, olha, ele não precisa da escola regular, ele precisa de uma escola para ele, para as dificuldades dele, e não simplesmente para constar que ele está na escola e ele não dá nem sinal que está nessa escola. Então, esse é um caso extremo, não é o caso dos meninos que a gente atende, né? Mas a gente tem que ver que muitas vezes eles têm uma sincronia. A sincronia, né, é um outro ponto que é importante para a gente tirar esse mito de que o desenvolvimento é todo homogêneo. Não é homogêneo. Quando a gente faz testes de inteligência, a gente faz muitas avaliações lá no Instituto Virgolin. Esses testes de inteligência, eles vão trazer áreas do desenvolvimento, e aí a gente constrói uma tabelinha mostrando assim, nessa tarefa, a criança teve um desempenho que é igual a uma idade mental de tantos anos. Ela tem uma idade cronológica, mas mentalmente ela está respondendo como se tivesse 16 anos, 14 anos, 13 anos, eu estou falando do menino de 6 anos, né? Então, eu vou vendo uma diferença, uma disparidade entre áreas do conhecimento. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso ser bom em algumas coisas, mas não em tudo. Em algumas coisas estou lá em cima, em outras coisas estou aqui embaixo. Um exemplo muito claro, eu posso ter um desenvolvimento cognitivo para certas áreas, para o português, por exemplo, uma linguagem super rebuscada, conheço palavras, conheço ideias, está lá em cima. Mas, na hora de disputar um brinquedo, uma coisa que eu queira muito na sala de aula, uma posição entre amigos, eu não tenho um desempenho emocional adequado. Então, tem uma maturidade lá embaixo. Eu tenho dificuldade de copiar no quadro, isso aqui vai lá embaixo, mas eu tenho uma criatividade aqui em cima, e assim vai. Essa assincronia, ela é muito comum nas altas habilidades, e a gente tem que levar isso em conta. Então, não é um desenvolvimento homogêneo. As crianças não são todas iguais, mesmo dentro das altas habilidades, vocês vão ver perfis diferenciados. Talvez seja o grupo mais heterogêneo que a gente tem. Porque quando a gente fala de transtornos, a gente tem lá os comportamentos, você vai ticando lá, tem esse, tem critérios para eu considerar a pessoa dentro daquele grupo. Nas altas habilidades não tem, porque eu posso estar falando ao mesmo tempo que vocabulário é uma coisa excepcional, às vezes, para uma determinada criança, e a outra está com atraso de fala. E esse atraso não vai, talvez, atrapalhar o desenvolvimento cognitivo dela, pode atrapalhar o emocional, o social, mas às vezes não o cognitivo. Então, eu vou ter essas disparidades mesmo e não vou ter uma sequência que todo mundo vai ter. Posso ser bom na área artística, não sou bom na área de matemática. Ou você tem grupos que são multipotenciais, ele tem potencial para tudo. Mas sabe aqueles que vão passar no vestibular e eles podem escolher o curso que querem? Porque poderia, né, as notas que ele tem, ele pode escolher. Então, esse já vai ficando um grupo um pouco mais raro, mas aquele raro, mas acontece sempre, né? Que a gente tem ali também. E aí você também tem o mito da criatividade. Eu gosto de falar disso porque muita gente entende que criatividade é só artes, aula de artes, né? Eu sou criativo porque eu desenho bem, porque eu crio no papel, faço uma... Mas não é só artes. A criatividade é um desenvolvimento de soluções inovadoras, diferentes, ou pensar de uma outra forma, ou correr o risco de mostrar um jeito de ser que outras pessoas não têm, né? Então, muitas vezes ela é desvalorizada na nossa sociedade, porque você fala, não, ele tem desenvolvimento... Olha como isso acontece. Os pais falam assim, eu tenho 2 filhos, um é superdotado, acadêmico, a outro não, porque ele é bom só em artes, tá? E aí, olha, já fez
uma diferenciação, como se matemática fosse a melhor coisa do mundo e artes a pior. Gente, a gente nem vive no mundo se não tiver arte. Se a gente não tiver um momento ali para ver uma série, um filme, para assistir uma orquestra sinfônica, para sei lá o quê, né? A arte está em todo lado da nossa vida e ela é tão importante quanto qualquer outra área. E dentro das modernas definições de inteligência, a criatividade é parte central. Está ali na definição do Renzulli, por exemplo, que hoje é incorporada à definição que a legislação atual também coloca, né? E ainda mais um mito que eu quero trazer é achar que, se tiver altas habilidades, ele não pode ter, por exemplo, uma deficiência de aprendizagem, como é o caso da dislexia, como é o caso de uma disgrafia, dislalia, outras coisas, né? Quer dizer, eu posso ter um transtorno, pode ser um transtorno de neurodesenvolvimento, pode ser um transtorno de comportamento, pode ser um transtorno de humor, tudo isso é a área da dupla condição, mas isso não impede de eu ter um desenvolvimento superior em outra área. Isso não impede que eu não seja capaz dentro de uma outra área. E vocês vão encontrar meninos de dupla condição nas suas salas de aula. E aí nós vamos lembrar que você, professor, recebeu um treinamento específico para duplas condições, ou uma condição que seja, na sua formação, porque às vezes a formação tem lá, o professor formou teve disciplinas na área da educação especial, e aí vai tudo para a área da deficiência, né? Como eu já mostrei logo no início, pouca coisa vai para a área das altas habilidades. Aí, quando você vê um menino que tem altas habilidades, mas também tem um transtorno, o que pode acontecer, né? Então, esses mitos vão impactar, sim, a identificação e o atendimento, né? Porque a gente corre o risco de errar em duas direções. Ou eu olho só as altas habilidades e esqueço as dificuldades que a criança possa aparecer. Então, se isso for um transtorno, eu estou deixando de ver o transtorno. E isso acontece. Na clínica, eu tenho, às vezes, os pais que chegam e falam tanto que aquele menino é maravilhoso, nas altas habilidades, o que ele gosta da matemática, não abre um pedacinho para falar de dificuldades. Mas ele está ali porque tem um sofrimento. Porque alguém não está feliz nessa confluência. Pode ser, ele está tendo bullying na escola, ele tem pesadelos horrorosos, chega em casa, ele é ótimo na escola, chega em casa, parece que abre a porteira e sai a boiada, né? Então, as dificuldades estão ali, eu vou explicar como. Então, se o pai traz só altas habilidades, que beleza, eu estou deixando de olhar as dificuldades. E ao contrário também, eu posso ter algumas dificuldades e a nossa preocupação é tanta de que essas dificuldades, às vezes, estejam atrapalhando uma sala de aula, e vamos botar umas aspas, né? Porque, às vezes, se uma sala for muito tradicional, que coloca uma atenção muito grande na disciplina, todo mundo fazendo igualzinho daquela forma, eu posso ter um grande problema com uma criança na sala de aula. Então, ele vai mostrar, talvez, as dificuldades, o professor vai ficar doido para ele fazer uma avaliação, porque eu tenho certeza que esse menino tem TDAH, discuto isso o tempo inteiro. Porque é um menino que não para, que isso e aquilo. Talvez não esteja adaptado àquele modelo que está sendo dado, né? E se eu olhar só as dificuldades, será que eu não estou esquecendo de olhar as altas habilidades? Então, isso vai impactar na minha identificação. Eu sou capaz de identificar um menino bagunceiro, nossa, aquele menino deve ter altas habilidades. Às vezes a bagunça está ali atrapalhando tanto aquela aula que o professor queria dar toda bonitinha, arrumadinha, mas ele não, ele está perguntando o tempo inteiro, ele está querendo saber mais, aí ele fala uma pergunta, o professor fala, espera, não é agora, isso aqui você vai aprender só lá no ensino médio, isso aqui você vai aprender só na faculdade, ele está doido para aprender aquilo naquela hora, né? E aí ele vai ver isso como bagunça, indisciplina, dificuldades, e às vezes é uma altas habilidades que está ali
sem um emprego direitinho. Então, eu convido vocês, né, a lutar contra esses mitos, sempre perguntando que evidências de altas habilidades eu estou vendo, de habilidade acima da média, que evidências de criatividade eu estou vendo, que evidências dessa motivação direcionada eu estou vendo. E aí eu acrescento, o que a escola ou o sistema de ensino, né? Quando eu falo escola, gente, eu não quero, né, dizer que a escola é o professor, não estou botando dedinho em ninguém, que às vezes é só um sistema mesmo, que é mais tradicional, ou mais careta, né, nesse sentido. Mas o que esse sistema está trazendo e oferecendo para as crianças, para os adolescentes, para que esses sinais apareçam? Então, a gente tem que começar a olhar para a gente e ver, né? E aí? Às vezes você tem que pega aqui. Eu tenho muito exemplos de meninos com transtornos, porque isso é muito do meu dia a dia. Mas, às vezes, na sala de aula, o professor quer trazer uma metodologia, tá? Por exemplo, na avaliação. Aí ele disse que o menino não é bom porque ele está tirando notas ruins naquela avaliação. Mas se eu tiver, né, esse mesmo interesse em saber como que o aluno poderia mostrar melhor o que ele sabe, mudando a minha forma de avaliação, por exemplo, aquele aluno que fala assim, eu não quero escrever, isso aparece o tempo inteiro, eu não gosto de escrever, será que eu não posso falar? E aí, se você deixa ele apresentar oralmente, ele vai falar tudo que ele precisa, tudo aquilo que o professor pode olhar para verificar se teve um desenvolvimento de acordo com o que ele esperava. Você pode pedir para a criança fazer uma comparação entre teorias, ela pode falar, eu queria aprofundar nisso daí, eu não quero só fazer um resumo, eu quero comparar, eu quero usar um pensamento de nível superior. Ou eu posso dizer, eu não consigo fazer isso no oral, mas eu posso, por exemplo, fazer um vídeo e trazer a minha forma. Então, quando você muda a forma de avaliar, às vezes, nesse momento, você consegue ver habilidades que de outra forma não apareceriam, né? Então, isso é que eu penso que muitas vezes esses estudantes passam muito tempo da vida escolar deles invisíveis, porque a gente não estava pronto para olhar nenhum tipo de habilidade aparecendo. Tá? Eu pensando aqui em dois exemplos rapidinhos, né, para complementar e ilustrar aí a sua fala nessa, para beber uma aguinha enquanto isso. Eu tinha uma criança uma vez que fez um raciocínio, uma conta rápida, e eu fui perguntar para ele, né, assim, me mostra aqui nesse papel como é que você pensou, como que você chegou nesse número, né? Aí ele pegou o papel da minha mão, voltou para a mesa dele e desenhou uma criança, uma cabeça, e um dedinho apontando assim. Eu fiz na minha cabeça, Carol. Eu não sei dizer como. Uhum. E eu vou ficar também de um adolescente, assim, pré-adolescente, entrando na adolescência, e que a questão era também essa dúvida, né? Um déficit de atenção, que esse menino não para, esse menino não presta atenção, né? E aí eu perguntei para ele, mas o que acontece? Como que você se sente? Porque também ouvir a criança é muito importante, né, professora? Claro, óbvio. Tá ali entendendo o que essa criança está dizendo, para além dos números que a gente vê, para além dos testes. E aí ele dizia assim para mim, eu já sei, ele está explicando uma fórmula que eu já sei. Aí ele foi, pegou um papel, uma caneta e desenhou um espelho. Ele estava explicando como era o sistema de espelho da física. O menino que não tinha entrado ainda nessa fase, mas ele ficou curioso, pesquisou, entendeu, e o professor lá na frente estava dando e já sabia. Então, é um pouco isso, é desatento, mas na verdade ele está em outro lugar, né? Ele não está ali naquele momento. Uhum. E aí, eu acho que às vezes eles não estão nem desatentos, eles estão fazendo conexões as mais variadas com as coisas que estão às vezes perdidas. Outras conexões. E aí, passando para uma terceira pergunta, professora, olhando para o cenário atual brasileiro, aqui, como a gente vive hoje, esse contexto que a gente vive, o quanto que a gente já avançou, ou que a gente ainda precisa avançar, quanto que a senhora acha que a gente está nesse nível de entendimento do que é altas habilidades? Né? Você acha que a gente está avançando ou a gente ainda está encontrando muitas barreiras estruturais
Dá um pouquinho aí para a gente do seu parecer nesse sentido. Eu sou uma pessoa muito otimista, gente. Isso é uma das coisas, às vezes, até que atrapalha, porque eu penso primeiro tudo que é positivo, depois é que eu vou buscar os negativos. Então, se vocês pensarem, né, nisso que eu trouxe aqui no comecinho para vocês sobre a minha formação. Então, há 40 anos atrás, eu tinha dificuldades de encontrar pares, né? Era complicado, você vai para o exterior para você poder obter um conhecimento que aqui estava engatinhando. Gente, o que nós já fizemos nesses anos, e é tão interessante, porque eu tenho mania de colocar nos meus slides, em todas as palestras que eu dou, eu coloco assim, gente, procurem ler sobre isso, e coloco ali um apanhado de livros sobre o assunto, né? Eu não consigo fazer mais isso, porque o que eu punha lá no início dos anos 2000, que estava bonitinho no slide, ainda pegava coisa assim, isso aqui é da década de 70, vou botar aqui, porque senão não tinha muita coisa. Hoje tem tanta literatura, e eu não estou falando da literatura em português, porque óbvio que se você vai para a literatura americana, norte-americana, você tem muito, mas muito mais coisas que a gente nem pensa o quanto eles estão adiantados, porque tem recursos, porque tem apoio, porque tem sistemas de ensino que privilegiam essas escolas, esses centros que produzem esse conhecimento, né? Então, sim, estamos avançando bastante. Eu sou formadora de professores nesses 30, 40 anos, né, de trabalho, sempre encontrei salas lotadas, sempre. Muita gente querendo saber, por mais que a gente esteja falando, nossa, a gente ainda tem pouca gente, dê um pulinho em qualquer país aqui da Sul América, que você vai ver o quanto o Brasil está à frente, né? O quanto nós temos já resultados de pesquisa consistentes, né, já avançados, quanto a gente já caminhou. Então, isso eu não posso nunca tirar o efeito, né, desse crescimento. Outra coisa que qualquer um de vocês pode ver é um avanço que a gente percebeu na época da pandemia. E esse avanço foi interessante, não que seja um avanço, né? Se eu fosse comparar, a gente avançou mesmo, fez mais pesquisa, ou a gente mostrou mais. Então, todo mundo abriu suas câmeras para dizer o que eu estou fazendo no meu consultório, como é que eu já sei disso. Saiu um boom assim, de entrevista com professores que já conheciam sobre o tema, especialistas, tarará, e de repente as altas habilidades estavam ali para todo mundo. Eu escuto, às vezes, a mídia falando, é um assunto recente. Recente o quê? Nós falamos de altas habilidades no Brasil desde a década de 30. Nós temos lá a Fazenda do Rosário, lá com Helena Antipoff, que vai trazendo essas melhorias para o Brasil na década de 40. Na década de 50, a gente já tinha centros na Bahia, por exemplo, maravilhosos, que acabaram fechando. O Distrito Federal é pioneiro desde a década de 70, 72, 73, já tinha salas de recurso aqui. Hoje vem gente de fora, de outros estados, para ver o que a gente está fazendo dentro dos centros públicos, né? E a gente está fazendo muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, né? Primeiro, lembrar, assim, que para a gente que está na educação, trabalhar com altas habilidades não é um artigo de luxo. Isso, né, nós podemos dizer assim, encher a boca, isso aí é necessidade educacional. Não é um elitismo, só poucas pessoas podem receber. Nós estamos fazendo esse trabalho que é para todo mundo receber. Então, é um trabalho de formiguinha, porque ainda encontramos barreiras lá no governo, nas nossas leis, nas nossas normas, nos nossos pareceres. Eu não sei se vocês estão familiarizados, talvez não, porque muitos estão chegando aqui agora, né? Mas nós fizemos em 2023 e foi aprovado, fizemos muito antes disso, mas foi aprovado em 23 o parecer 51 do Conselho Nacional de Educação. Dá até para vocês olharem pela internet esse parecer. E isso foi homologado no finalzinho, em dezembro de 2023, e desde aquele dia ele está parado lá no MEC para homologação.
Então, se o MEC não homologa, as nossas considerações, diretrizes, não vão para frente. Né? E o que a gente fez naquele documento? Primeiro, a gente começou com um documento de 100 e tantas páginas, e aí, por constrangimentos ali, né, que o próprio Conselho Nacional de Educação coloca, não pode ter tantas páginas, a gente vai cortando, até vir o essencial. Mas o essencial está dizendo quem são, onde nós encontramos esses meninos, que características que eles têm, como nós devemos fazer esse trabalho dentro da escola, é como, não é só dizer que tem que, tem ali, né? Olha, tem que começar na licenciatura, tem que levar isso para outras regiões, tem que levar isso para as minorias. Estamos falando de altas habilidades em regiões quilombolas, em regiões indígenas, em regiões de minoria socioeconômica e tudo mais. Então, nós temos que entrar em todos os lugares e mostrar como fazer isso daí, né? Então, dentro dessas barreiras que você me perguntou, eu diria que a mais importante é a formação, que não está aparecendo para os professores, e a gente aponta isso nesse parecer, o quanto ela precisa começar nas licenciaturas de todas as disciplinas, todas as licenciaturas, porque você está trabalhando com um aluno, mesmo que eu esteja dando música, estou na licenciatura de música, claro, eu tenho um músico talentoso ali na minha frente, eu preciso saber o que é isso. Eu estou trabalhando na licenciatura de economia, eu preciso saber o que é isso para poder lidar com aquele aluno, seja em que ponto ele estiver, no ensino superior, inclusive. Porque uma das coisas que mais incomoda, talvez, essa turminha das altas habilidades que vai chegando no ensino médio sonhando ir para tal faculdade, porque lá tudo vai acontecer, o mundo vai virar outro. E chega lá na faculdade, são os mesmos professores de mente, não todos, né, gente, é óbvio, mas vão levar esse entendimento que muita gente ainda tem essa visão de túnel, que ainda não conhece altas habilidades, que não entende que essas diferenciações, que a gente fala em PEI, que é um plano de ensino individualizado, que toda criança do ensino especial tem que ter, né, isso está na legislação, já está documentado que tem que ter, mas tem que ter no ensino superior também. Né? Ele pode ser capaz de terminar o curso dele em muito menos tempo. Eu tenho um amigo lá de Portugal, e ele é presidente de várias, né, sociedades de alto QI, e ele me conta, né, que ele fez mais de 40 graduações. Ele é a pessoa considerada, ele tem um prêmio considerado a pessoa que conseguiu o maior QI numa prova específica de inteligência, né? E é uma pessoa super bacana. E aí ele fala assim, mas eu fui atrás de cursos, por exemplo, eu queria entender o curso de psicologia, eu não quero ser psicólogo, mas eu queria aquele conhecimento. E aí eu fui fazer, ele é de Portugal, né? Mas eu fui fazer esse curso de psicologia no país africano, porque eles davam liberdade para você fazer o curso no seu ritmo, e eu fiz em 1 ano e meio. E assim ele foi fazendo as graduações, ele é neurocientista, geneticista, e é maravilhoso. Fabiano de Abreu, para quem quiser olhar. E aí a gente vê que, às vezes, o que você está mostrando é que nessa formação dos professores, eu preciso reconhecer o aluno em qualquer nível de desenvolvimento que ele está. E nós estamos falando da superdotação como desenvolvimento. Então, ela não é específica só da criança, ela vai continuar ali pela vida adulta. Né? Então, você consegue ver o adulto, que, né, naquele adulto você consegue ver a criança que ele foi, e as dificuldades que ele teve, e as barreiras que ele enfrentou para chegar no ponto que ele está, porque muitas vezes o adulto chega ali com burnout, com dificuldades de autoconceito, de entender que ele pode, que ele dá conta, né? Então, tudo isso. E outra barreira é o próprio fato do sistema escolar trazer a educação em bloco, né? E principalmente fazer uma média, né? E se você colocar isso em palavras, fazer com que o ensino, de que as pessoas desenvolvam a sua inteligência de forma mediana.
ou de forma medíocre. Às vezes a gente quer chocar e eu pergunto, você quer que seu filho continue medíocre? Porque ele vai se você não, né, trabalhar, não dar o suporte necessário, as oportunidades necessárias para ele buscar o conhecimento que ele precisa. Mas, né, se o professor numa sala de aula está puxando o tapete do aluno, porque, de uma certa forma, isso tem pesquisas que mostram essa relação de amor e ódio que às vezes acontece com o professor, né? Eu acho legal a gente falar de habilidades, de inteligência, mas na hora que chega na minha sala, eu não quero ninguém sabendo mais do que eu. Eu não quero aquele menino lá falando e tirando vantagem, como se ele fosse superior. Então, nosso trabalho é trazer essa criança para a Terra. Você não é um ser superior aos outros. Você tem habilidades em nível superior. E aí todo mundo vai ter. Você não é, talvez, o melhor jogador de futebol, mas você pode ser o melhor jogador de xadrez, né? E a gente colocar isso em certo nível e mostrar que eu posso trabalhar com as crianças em ritmos e profundidades diferentes em sala de aula. O que eu preciso saber? Diferenciar o currículo. Será que todo mundo conhece formas de diferenciar o currículo? Essa era a primeira pergunta que tinha nas disciplinas que eu fiz lá nos Estados Unidos. Eles traziam esse desafio para o professor, né? Você não pode dar o mesmo currículo para todas as crianças. Da mesma forma que você vai diferenciar para o aluno que tem deficiência, você vai diferenciar para o aluno que tem altas habilidades. E o que nós levamos desse ensinamento é que na sala de aula, se você não segue o ritmo de cada um, você está levando pelo menos uma criança na sua sala ao tédio. O tédio leva à ansiedade, a ansiedade abre para a depressão abre para mutilação, tão comum nos nossos adolescentes hoje em dia. Eu quero sentir alguma coisa, eu quero sentir a realidade, eu não me sinto amada, não me sinto compreendido, não me sinto pertencente. Isso leva a ideias suicidas. Então, nós não podemos brincar com isso. Isso não é brincadeira. Né? O que está ali não é para ficar na visão do professor. Ah, eu sou assim. Eu já vi professores mais velhos falando assim, gente, tem 40 anos que eu ensino desse jeito, eu vou mudar agora? Mas a sua forma, né, agora não está servindo para os meninos de hoje. Né? Então, a gente ainda tem mais uma barreira, que é a barreira da desigualdade, da falta de oportunidades. Hoje a gente fala da tripla condição. Não que seja uma condição em cima da outra, não é isso. Eu posso ter altas habilidades, um transtorno de desenvolvimento, ou vários transtornos. Um menino com TEA pode ter TDAH, pode ter ansiedade, ter muitas coisas ali, mas o terceiro elemento nessa equação é a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, são esses os alunos que o Apontar trabalha. Então, eu tenho mais um elemento para olhar ali sobre esse repertório do aluno. O que eu vou trazer para ele? Eu vou trazer materiais, eu vou trazer mentores, eu vou trazer oportunidades. O Renzulli gosta de trabalhar com uma sigla que ele chama ORE, o O de oportunidades, R de recursos, E de engajamento. E ele vai dizer, o bom ensino é aquele ensino que traz oportunidades. Então, eu sei coisas diferentes, eu vou a lugares diferentes, né? Às vezes eu acompanho a Andresa com os lugares que eles levam as crianças para poder ver coisas diferentes, né? Fazer viagens de campo, conhecer um museu, conhecer um local, etc., etc., são oportunidades. Eu ofereço recursos, os recursos, né? O recurso de uma internet, o recurso de uma biblioteca, o recurso de um mentor que esteja ali para olhar, e eu ofereço engajamento, porque se o ensino que vocês trouxerem para essas crianças não oferecer engajamento, ele vai ser só mais uma coisa que vai se somar ao ensino regular ou à escola tradicional. Ele tem que fazer diferença, ele tem que engajar. E onde que eu engajo esse aluno? Com atividades que ele pode escolher, com atividades que ele pode dizer, eu prefiro assim ou assado,
então ele tem um certo protagonismo, né? Ou em atividades que ele possa dizer, eu posso ir mais a fundo, eu posso fazer um projeto, eu gostaria de perguntar o que aconteceria se eu fosse por esse caminho. Então, quando você abre as possibilidades e trabalha com um ensino flexível, você tem mais condições de fazer pontes entre os alunos, pontes de conhecimento, pontes, né, com locais, que é isso que eu acho que o Apontar faz tão bem, né? E, assim, uma outra barreira é a ausência de processos contínuos, e a gente achar que a identificação vai virar uma coisa só, uma listinha de meninos que eu acho que se desenvolvem mais ou que têm esses comportamentos, mas a identificação é sempre um processo. As coisas estão acontecendo com ele. Como é que esse menino chegou aqui na sua sala de aula e como ele vai sair? Né? Você consegue perceber a mudança desse potencial? Né? Então, você perguntou, estamos avançando? Eu acho que sim, estamos avançando sim. Nós avançamos principalmente quando há iniciativas como a do Apontar, que eu sempre aplaudo, quando há intenção, né, intenção de chegar a essas metas, mas a gente precisa de transformar a nossa teoria na prática, eu acho que é isso que o curso está querendo trazer para vocês, e trazer essa prática e transformá-la em cultura. É a cultura da instituição, é a cultura dessa comunidade que se debruça sobre as altas habilidades, não só para fazer uma identificação, mas para poder promover um desenvolvimento. Então, quando vocês estudarem mais a fundo a teoria do Renzulli, vocês vão chegar nesse ponto, né? Então, a gente tem que pensar que o Brasil, no país que é, do tamanho que ele é, nós não podemos desperdiçar mais os nossos talentos, a gente tem que aproveitar, aprender, né, cada vez mais com cada um, para que esses talentos se transformem em ações, que essas ações se transformem em desempenho observável, né, porque eu tenho que sair do potencial para o desempenho, porque isso aí vai fazer a mudança no país, vai promover a cultura, vai promover a tecnologia, vai promover, né, a patamares, né, diferenciados, é isso que a gente espera. Estou falando muito, né, Carolina? Eu acho que já passei meu tempo. Muito bom, não passou não, é que as perguntas elas vão meio que entrando uma na outra, né, com as respostas que a senhora vai trazendo, e acho que é isso, você está ilustrando muito bem, né, assim, isso que a gente está aqui, querendo, se perguntando, né, querendo mudar a nossa prática também, acho que como educadora, né, eu não estou na escola, não estou dentro da sala de aula, mas eu sou uma educadora, eu formo professores, né, eu me relaciono muito com as escolas, poder mudar um pouco essa visão que a gente tem, né, e essa dificuldade, em alguém com o microfone aberto, essa dificuldade que a gente encontra aí dentro da escola, né, de identificar esses históricos todos, qual seria, assim, que a senhora pensa, o primeiro passo dentro da escola para a gente identificar melhor, né, assim, e ter qual o caminho que a gente deveria seguir para a gente poder encontrar, né, os casos e poder agir, poder atuar de uma forma mais cuidadosa e respeitosa com cada um? Eu acho que, assim, a gente tem que dar pequenos passos. E o primeiro vocês já estão dando aqui, é a formação dos professores. Não adianta nada, uma teoria linda, maravilhosa, se ela não chegar lá em quem tem o poder de fazer essa mudança. E ajudar os professores do que ele tem que observar na sala de aula. Às vezes a gente tem os checklists, a gente tem comportamentos, mas a gente vai se surpreender o tempo inteiro, porque a confluência, né, dos comportamentos, da personalidade, do ambiente que cada um veio, da sua história de vida, vai fazer diferença para cada um. Então, acho que, assim, treinar esse olhar do professor para tirar as altas habilidades da invisibilidade, isso a gente vem falando desde a criação do Conselho Brasileiro, que iniciou com esse mote, vamos tirar as altas habilidades da invisibilidade, porque a gente já está cansado de... né, deles serem uns fantasminhas na sala de aula.
né? Você não tem um sinal físico para você ver altas habilidades. Eu não vou bater no olho e falar, que ele tem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber quais são esses indicadores para a gente falar, nossa, tem indicador demais aqui, né? Vamos olhar essa criança mais de perto. Mas, às vezes, a gente ainda tem uma dificuldade na sala de aula, que é fazer uma comparação entre o aluno ideal e esse aluno que está ali para nós. Porque a gente tem uma idealização, né? O aluno, tem uma pesquisa da professora Eunice Alencar, lá ainda no começo do século, falando sobre quem é o professor ideal, quem é o aluno ideal. E aí a maioria dos professores nessas pesquisas traziam assim, é um aluno obediente, que escuta, que faz as lições, que levanta a mãozinha, educado, né, para fazer as perguntas dele, etc. Então, você vai trazendo uma idealização e você vê, não, mas esse aluno não existe, não. Tá? Esse está só lá no livro, porque na vida real, quanto mais você dá espaço para esses meninos, mais eles querem mostrar aquilo que eles sabem, a forma como eles souberam, eles querem ser valorizados para isso, por isso também, né? Mas a gente ainda tem barreiras estruturais, né? Porque quando a gente tem um currículo muito fechado, como que a maioria dos professores aprende nos seus cursos de formação, o que eu devo fazer, quando você olha ali os currículos que são apresentados, desde a BNCC para as crianças, você vê que se você não tiver criatividade, você professor, você vai engessar esse currículo, você vai mostrar para o aluno alguma coisa diferente disso que eu falei, de dar oportunidades de perguntar, dar oportunidades de fazer um currículo flexível, né, e etc. Então, acho que o tempo todo a gente tem que estar pensando em criar oportunidades de enriquecimento e de desenvolvimento. Como é que você cria? Você, às vezes, faz rotinas ou inventa atividades que vão sair do currículo tradicional. Você vai aprofundando nesse currículo, né? Eu gosto de dar um exemplo, a gente trabalha com crianças pequenas, né? Então, para uma turminha de 6 anos, uma professora trouxe lá no Instituto uma atividade, e eu falei, gente, essa atividade, ela dá direitinho para mostrar o que a gente quer, né? Então, primeiro os meninos foram falar sobre os animais exóticos do fundo do mar. Isso foi um tema que uma criança trouxe porque ela estava apaixonada por um tal de... Gente, eu esqueci o nome, parece alofote, axalote. O que era esse axalote? Eles acabaram fazendo esse axalote de papelão, pintaram, etc., porque ele tinha características muito diferentes. A partir disso daí, veio o tema. Aí tem outros animais que são diferentes, aí foram pesquisar os animais lá das profundezas do mar, com vídeos, e eles ficaram muito animados com esse negócio. Aí, como nós sempre fazemos uma atividade e alguma coisa hands-on, né, mão na massa, eles foram, então, fazer as esculturas, os desenhos, o que eles queriam sobre esses animais. Bom, aí dá um intervalozinho e a professora traz para eles assim, vocês sabem que lá no fundo do mar também tem um navio muito antigo que naufragou, que é o Titanic, e aí ele vai trazendo a história do Titanic, e traz para os meninos, e todo mundo traz um trechinho ali no vídeo, fica todo mundo animado, só que ela traz assim, vocês sabem que o Titanic... Não, primeiro ela perguntou o que vocês acham sobre o Titanic, ele é bom ou ele é ruim? Né? Aí são grupos de altas habilidades, sempre vai ter um menino que, mesmo com 6 anos, vai dizer assim, é ótimo, porque ele é um pouco da nossa história, porque se não tivesse ele, a gente não ia saber o que aconteceu, e vai puxando os fatos históricos. O outro, em contraponto, vai dizer, não, é horrível, porque ele é um lixo, tá? Atrapalhando o fundo do mar, que ele isso e aquilo. Aí nós promovemos essa discussão. Olha que gostoso, porque aí todo mundo já está levando, estou indo para um lado, para o outro. Aí ela traz assim, mas vocês sabem que tem um micróbio que está comendo o Titanic, que mesmo que ele seja história, ou que ele seja um lixo, ele vai eventualmente desaparecer.
Que micróbio é esse? Esse micróbio tem nome, é não sei o que, Titanic, não sei o que. Ele tem uma função, e aí eles vão estudando o micróbio. Então, de repente, dentro de um currículo, né, de enriquecimento, numa sala de 6 anos, nós estamos estudando micróbios, que vêm por uma progressão tranquila e orgânica ali do que as crianças querem. Então, isso vai exemplificando como é que a gente cria oportunidades para a criança trazer as ideias dela, né, a criatividade dela, a vontade de saber mais ou de trabalhar em cima daquilo de uma forma mais prática, e como ela vai se desenvolver. Então, são oportunidades de desenvolvimento, né? E aqui eu estou vendo quais são as evidências que esse grupo, olha, que está discutindo, conversando, está me trazendo não só das habilidades, mas da sua criatividade e do seu engajamento com a tarefa. Então, é isso que a gente está sempre procurando dentro dessas atividades, e ali o que é importante para nós, em que condição isso aparece. Eu fiz o quê? Para fazer brotar esses 3 anéis. Então, veja que toda vez que a gente fala dos 3 anéis, isso ele é tão comum para mim, né? Quando eu falo altas habilidades, eu estou sempre imaginando a ação desses 3 anéis. O que a gente tem que perguntar é o que eu posso fazer para desenvolver cada vez mais esses 3 anéis nos meus alunos e dar oportunidades para que esse potencial vá virando desempenho. Então, o professor está vendo isso na sala de aula, ele não está esperando que alguém venha, faça uma avaliação e diga, aquele seu menino é altas habilidades, pode enriquecer. Não, ele está fazendo as atividades para que esses potenciais apareçam por si mesmo, né? E aí ele pode enriquecer. Então, veja, gente, não é sobre dar rótulos. Tem altas habilidades? Não tem. Tem alto QI? Não tem. Mas abrir janelas de oportunidade para cada um. É isso. Muita mensagem importante, né, e bonita. Eu acho que o trabalho com projetos ajuda muito, né, professora? Porque a gente sai daquele conteúdo ali limitado, engessado, e aí você abre 1000 portas, 1000 janelas, né, para que as crianças possam questionar, discutir, trazer suas impressões, suas informações. Então, acho que isso também contribui muito. Mas aí, fechando a nossa última pergunta para a gente passar para 2 perguntinhas ou 3 perguntinhas que ficaram aqui, que a gente selecionou também para a gente não avançar tempo demais. Acho que a senhora trouxe muita contribuição importante aqui para todos os educadores que estão presentes, né? Os 3 anéis, esse olhar, a individualidade de cada um. Mas se a gente fosse amarrar uma última mensagem, assim, né? Que mensagem que a senhora poderia deixar para os educadores, né, que querem fazer diferença nesse olhar, nessa formação para as altas habilidades? Por onde começar? Né? Além desse olhar, de tudo isso que a senhora já trouxe brilhantemente para a gente aí. Eu sempre penso nessas oportunidades que nós estamos dando, né? Olha a diferença de uma sala de aula comum, aquelas que vocês aprenderam, né, dentro do curso de formação de vocês, ou mesmo dentro de uma prática inicial, mas é diferente quando você fala de um local de enriquecimento, de um local de pertencimento, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é um local onde as crianças encontram outros como eles, isso faz muita diferença da escola regular que eles estão, às vezes, tendo que suportar. Eu já vi muitos meninos falando para mim, nossa, pelo menos uma vez na semana, que lá a gente faz essa atividade no sábado de manhã, pelo menos uma vez na semana eu sou feliz. Eu já escutei isso de criança, vem lá falar para mim. Né? Teve um que foi mudar para uma outra cidade e ele falou, poxa, eu queria tanto que todos os dias nessa escola fossem dias como no Instituto Virgolini. Aí eu falei com a mãe, volta aqui todo mundo câmeras, eu quero que esse menino fale de novo. Ele falou para mim, olha, coisa linda, né? Porque veio de dentro. Então, esse lugar de pertencimento, esse lugar onde eu posso desenvolver um autoconceito mais positivo, esse lugar onde eu encontro pessoas que pensam como eu, ou que não é pensar igualzinho, né? Mas é que tem esse cabedal de
possibilidades como eu tenho, que eu posso ser compreendido, que eu posso me desenvolver com equidade e com pertencimento. Então, a gente muitas vezes começa com uma mudança pequenininha na sala de aula. Pode ser uma mudança de vou deixar meu aluno ser um pouco mais protagonista, escolher um pouquinho mais, desenvolver uma atividade do interesse dele, e não alguma coisa que eu estou propondo. Então, quando a gente faz essas pequenas mudanças, eu vou observar na criança, né? Como é que ele, ou no adolescente, como é que ele modificou a partir disso? O que ele traz quando ele é desafiado? O que ele me mostra quando ele está naquele estado de aprendizagem? A gente tem um escritor, né, um pesquisador dessa área, ele não é polonês, eu estou querendo falar, mas ele é da Eslovênia, e ele chama Mihaly Csikszentmihalyi, né? E o que ele fala para nós? Nós temos que trazer situações onde as crianças se sintam como flow. O flow é o fluir. É quando você está aprendendo alguma coisa, você não vê o tempo passar, você não vê as coisas mudando, você não vê que tem hora do recreio, estou com fome, não estou. Você está ali numa atividade, gente, eu ficaria nisso aqui o dia inteiro, né? Então, trazer mais experiências de flow para as crianças, trazer mais desafios. E o desafio, segundo Csikszentmihalyi, você não pode trazer um desafio muito grande quando eu não tenho a habilidade. Então, eu tenho que me assegurar que eu tenho essa habilidade, e dentro dessa habilidade eu trago o desafio para ele, né? Eu, por exemplo, adoro fazer quebra-cabeças. Eu estou trabalhando, fiz um de 6.000 peças, alguém queria, numa loja que eu fui, queria me vender um de 42.000 peças. Eu falei, não, peraí, esse desafio está muito grande para mim. Dos 6.000, eu aceito um de 10, mas de 42.000 ainda não. Então, pensa essa criança na sala de aula, se você traz uma coisa muito além do que ele pode, ele vai ter uma ansiedade muito grande. Mas se você traz uma coisa muito aquém, ele vai ter um tédio danado, né? Então, eu tenho que ficar sempre olhando. É um ensino, gente, que ele é personalizado. Ele não é um ensino para massa, para média, né? Ele é um ensino onde você olha aquele ser humano e fala, onde eu posso chegar com ele, para ele desenvolver o potencial. Eu gostaria que o nosso professor olhasse para cada uma dessa criança como se ela fosse sua, o seu filho. Eu olho para eles e falo, nossa, como eu gosto disso. Parece que são todos os meus netinhos, né? Tenho 3 netinhas, a 4ª chegando no caminho. E, assim, é muito amor, porque quando você tem um filho, quando você tem um netinho, quando você tem uma pessoa especial, você quer tudo de bom para ela. E não é essa atitude que nós temos que chegar na nossa sala de aula? Talvez trazer mais amor, mais empatia, mais paciência, né? Deixar as coisas acontecerem no ritmo de cada um, não apressar o processo, mas também não segurar. Então, se cada um vai no seu ritmo, acho que a gente chega num final muito mais sustentável, muito mais bonito, muito mais humanizado, né? Então, acho que vocês, professores, estão criando caminhos, né? Vocês não estão trazendo uma condição pronta. Ah, vamos chegar aqui, saímos daqui, vamos chegar aqui, todo mundo vai chegar igualzinho. Mas os caminhos para cada um vão seguir vertentes diferentes, e cada um vai escolher o seu, né? Então, a gente vai dar para esses alunos oportunidades para eles escolherem fazer o seu caminho mais bonito que eles puderem. E a gente tem que ajudar e não atrapalhar, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Maravilhosa. Eu tenho milhões de perguntas, tá? E eu adoraria ficar aqui conversando com a senhora a noite inteira, né? Acho que está crescendo muito para todo mundo. O assunto é apaixonante. Não é? Mas a gente tem uma perguntinha aqui da Pamela, e queria trazer, apesar de você ter acabado de dizer, né, o que o professor deve levar com ele, ela traz uma consideração aqui só para a gente pensar se tem algo a mais para contribuir, né? Com certeza tem. Boa noite, professora Virgulin, é uma satisfação ouvi-la mais uma vez. E aí ela diz o seguinte, quais os instrumentos de triagem a senhora recomenda que as professoras usem na sala de aula para a identificação de altas habilidades,
sem depender necessariamente de uma avaliação externa, em geral bastante onerosa para o público em geral da escola pública. É verdade. Escola pública tem que ser subsidiada pelo governo. Eu trabalho no âmbito particular, não tem ninguém para subsidiar o meu trabalho. E eu sei que ele é, às vezes, inacessível para muita gente, mas a gente está falando do nosso público, que vai utilizar isso com o dinheiro dos nossos impostos, isso aí é importante, né? Eu acho que dentro de uma visão mais equalitária mesmo da educação, nós temos que olhar para todo mundo. E se vocês pegarem aquele livro que eu indiquei logo no iniciozinho, né, que eu falei dessa coletânea que está no MEC, o Encorajando Potenciais, num dos capítulos ali, eu descrevo alguns desses instrumentos, dou exemplos do que a gente deve estar olhando, né? Eu acho importante o professor ir atrás desses instrumentos, os que eu uso são traduções e adaptações, né, dos instrumentos que o Renzulli trabalhou e desenvolveu para o professor na sala de aula. Então, gente, tem duas diferenças, Pamela, né, que perguntou. Uma coisa é a identificação que o professor faz na sala de aula, outra coisa é a identificação que a gente faz na clínica. Então, ela tem objetivos diferentes. Na sala de aula, eu preciso entender se eu consigo ver potencial em todos os meus alunos, ou onde é que está esse potencial, e poder ver, assim, se trabalhando, dando as condições corretas, quais aqueles que vão chegar num patamar maior. O Renzulli tem uma frase assim, quando a maré sobe, todos os navios sobem com ela. Só que se você estiver falando de um barquinho, ele subiu até aqui, um iate vai subir até aqui, um cargueiro vai subir até lá. Então, você vai ter posições diferentes, mas você trabalhou com todo mundo. Não que todo mundo tenha o mesmo potencial, porque se você pensar dessa forma, você pode ser levado à conclusão que todo mundo tem altas habilidades. Não é verdade. Mas eu posso dar oportunidade para todo mundo, mostrar até onde ele consegue ir dentro da área de interesse deles. E aí trabalhar com esses que requerem uma adaptação maior do currículo, que eu não posso trazer para a sala de aula, e aí eu vou precisar de um espaço adequado para eles, por isso que a gente faz essas estimulações fora do horário de aula, né? Então, dentro desses instrumentos, eu estou vendo comportamentos compatíveis com as altas habilidades. Eu posso também, olhando esse aluno mais de perto, observar em que áreas, em que disciplinas, em que momentos ele mostra a habilidade dele. Mas eu também tenho que ter essa visão de que eu preciso trazer oportunidades para ele mostrar, porque se eu estiver numa sala onde eu faço as coisas para a média, e eu nunca desenvolvo a atenção do aluno, as habilidades dele, eu não trabalho com essa motivação dele, às vezes eu nunca vou ver esse potencial. Então, eu tenho que ver, eu estou preparando atividades que sejam compatíveis com um potencial mais elevado? O que eu faço na minha sala de aula para diferenciar um pouquinho esse currículo? E aí poder ver qual é o patamar que cada um está conseguindo chegar, né? Então, a partir disso, eu vou observar as consequências de desenvolvimento de cada uma dessas crianças. Às vezes, eu não consigo atingir todos os alunos. Eu vou olhar, às vezes, assim, eu tenho uma criança lá no fundinho da sala que não abre a boca. Será que ela não tem potencial nenhum? Ela não tem habilidade nenhuma? Ou eu não estou sabendo abrir o caminho para ela mostrar esse potencial? Então, eu posso fazer uma atividade para desenvolver isso. Mas eu posso estar falando de várias outras coisas que possam atrapalhar esse potencial de aparecer. Por exemplo, se ela tiver um transtorno, se ela tiver uma timidez exagerada, e se ela tiver uma dificuldade marcante, estruturante, na própria convivência com os outros, eu vou ter um monte de interrogações. Eu, como professor, talvez eu não saiba fazer isso. Para isso, eu mando para avaliação fora. Então, quando eu mando para avaliação fora, eu estou dizendo, eu não consigo só com o meu olhar pedagógico observar esses potenciais. Vamos ver o que está acontecendo com essa criança? E aí,
um caso aqui, outro caso ali, eu vou indicar os pais para fazer essa avaliação. Então, não é para todo mundo. Eu não posso chegar numa sala de aula, botar VISC para todo mundo fazer, para dar, agora eu vou tratar cada um de um jeito. Isso não funciona, isso não é prático, né? Então, eu vou pedir para uma avaliação, não só os alunos que estão me dando problema, né? Nesse sentido do professor que espera todo mundo obediente e tal. Eu vou fazer uma avaliação externa quando eu estiver vendo sofrimento do meu aluno. E que, de alguma forma, a gente não está conseguindo trabalhar com isso. Às vezes eu posso perceber, nossa, é um menino com altas habilidades, que está entediado na escola, né? Ele precisa de um material diferente, eu não estou dando esse material, ele está ficando deprimido dentro da minha sala de aula. Isso eu posso mandar para avaliação. Agora, outras coisas estão na mão do professor. Olha, esse menino está apresentando tanta curiosidade, eu ensino para ele, ele aprende assim, ele aprende no instante, eu estou falando aqui do acadêmico, tá? E aí, vamos fazer uma avaliação diagnóstica das competências pedagógicas desse menino. O que a gente pode fazer? Foi o que nós fizemos logo no começo do Apontar, quando se surgiu essa necessidade. A gente estava em pandemia, a gente não podia fazer testagens com cada criança, e a gente trouxe uma possibilidade. Vamos fazer aquilo que a gente chama de above level testing, né? Uma testagem acima do nível escolar daquele aluno. Então, nós pegamos alunos de 5º ano e fizemos uma provinha do 6º ano. Demos para alguns uma provinha do 7º ano. Onde é que ele se encaixa? Se ele conseguiu fazer a do 7º ano, por que ele vai ficar no 5º? Então, eu posso pensar na possibilidade de aceleração para esse menino. Ele vai trazer vai chegar mais perto, eu vou olhar esse aluno e falar, realmente, ele está acima. Então, isso está nas mãos do professor, saber o quanto esse aluno está acima, e não só olhar o aspecto cognitivo, ele vai ter que fazer uma varredura ali, junto com uma coordenação, com outras pessoas dentro da escola, idealmente com um psicólogo dentro da escola, para pensar se ele tem também características e pré-requisitos, por exemplo, socioemocionais, para aceitar uma aceleração, porque ele vai conviver com meninos mais velhos. Aí você pode dizer assim, mas esse menino já procura os alunos mais velhos. Ele está sempre naquele grupinho dos mais velhos, ele procura os adultos. Então, ele naturalmente, organicamente, está procurando crianças mais velhas. Isso não vai ser um desafio para ele. Mas se for, posso fazer uma vivência naquela sala de aula? Ele está no 5º ano, eu estou pensando passá-lo para o 7º. A gente põe ele lá no 7º ano, ele fica ali 1 hora, volta para a sala de aula. No outro dia ele fica mais um pouquinho, volta para a sala de aula. Como é que é essa vivência para ele? Aí eu vou perguntar como é que ele está se sentindo, o que ele está achando. Ele pode estar achando, nossa, que super legal lá naquela sala, ainda vou fazer mais novos amigos, continuo vendo os meus na hora do recreio, parará, parará. A vivência foi um caminho para eu observar a maturidade dessa criança, e assim vai. Então, tem todo um contexto que eu posso trabalhar para poder favorecer esse desenvolvimento, tá? Então, professor, eu acho que está nas suas mãos também, né? Observar a criança e sugerir formas que não precisam necessariamente ser uma avaliação neuropsicológica externa. Espero que ela tenha se sentido aí respondida, né? Uma coisa que eu penso muito a gente ir fechando aqui, vou passar a palavra para a Érica, que eu penso muito quantos fatores envolvidos, né, professora? Como a gente tem que levar em conta, assim, um sujeito que às vezes está em sofrimento emocional, psíquico, se sente isolado, se sente fora do grupo, se sente fora do contexto. Então, são tantos fatores para a gente levar em conta, né? Estudar, a gente precisa olhar, a gente precisa pôr reparo. E acho que a sua fala trouxe muito isso para a gente, né? Assim, foi muito rico poder te ouvir. Como profissional, como educadora, como pessoa, agradeço muito. Gratidão. Né, e espero que a gente possa se encontrar muitas vezes. Com certeza. Vou passar a palavra aqui para a Érica, que vai fazer esse fechamento. Obrigada, Carol. Obrigada pela condução. Tá? Beijo.
Nossa, gente, assim, acho que quando o assunto é bom, todo mundo fica com gostinho de quero mais, né? Acho que vocês trouxeram a gente aqui para o flow. Quem mais, além de mim, tá assim? Que bom. Muito bom. Pessoal, olha, muito boa noite. Eu sou Érica, sou psicóloga, eu sou gerente de projetos aqui do Instituto Apontar. Estou muito feliz com esse momento. Quero agradecer imensamente a professora Ângela Virgolin, Carol. Foi incrível o momento que vocês proporcionaram aqui para a gente. Eu fui fazendo várias anotações aqui. E, nossa, acho que a gente não vai ter tempo para poder falar de tudo, né? Eu fiquei assim, gente, eu queria colocar um monte de coração ao longo da apresentação, mas acho que vai ficar corrido. Mas vamos lá. Eu quero também estender o agradecimento a todo mundo que esteve presente aqui com a gente, que participou, interagiu. Eu vi que Guilherme colocou link, Pamela deixou uma pergunta. Isso é muito legal. Isso só mostra para a gente que vocês que estão aqui estão acreditando na mesma coisa que a gente acredita, que a educação transforma muita coisa. E é por isso que o Instituto Apontar existe. Então, falando rapidamente aqui para vocês, para quem ainda não conhece o Instituto Apontar, nós somos uma instituição social, a gente existe aí há 20 anos, dedicado à identificação e o desenvolvimento de crianças com altas habilidades que estão inseridas nesse perfil, né, socioeconômico vulnerável. Então, ao longo dessa trajetória, a gente teve a oportunidade de passar, de identificar aí, de testar mais de 72 mil crianças, é muita gente. Então, esse ano de 2026, a gente está com um número também super expressivo de estar atendendo diretamente 1.000 crianças, e isso significa muito para a gente. Atualmente, né, até então, a gente tem trabalhado aí no município do Rio de Janeiro, mas desde o ano passado, a gente começou a dar os nossos primeiros passos de internacionalização. Nós fizemos uma consultoria na Escola do Uruguai e agora a gente já está caminhando com alguns processos para poder expandir para outro município, em Resende, mas ainda tem muita coisa que vai acontecer. Para quem conhece a gente, sabe que a gente não para. Exemplo disso é que a nossa querida Cissa Mello, muitos de vocês conhecem essa mulher que tem uma energia 1000, ela está fazendo um circuito internacional, já passou por algumas escolas do México, visitou o Instituto Ranzulli, daqui a pouco ela está de volta cheia de novidades. Isso só mostra, gente, que o nosso sonho é grande. E é justamente por a gente sonhar grande que a gente tem a certeza que a gente não vai conseguir alcançar esse sonho sozinho. A gente está aqui construindo pontes, sim, professora Ângela. Amei quando a senhora colocou isso para a gente. E a gente sabe que só constrói ponte quem quer chegar do outro lado, né? E é por isso que a gente se motivou a fazer esse curso, que tem uma intenção que vai muito além de só oferecer uma formação. A gente quer coroar esse encontro com o surgimento de uma comunidade para trazer educadores, para a gente pensar juntos, para a gente construir juntos e que a gente possa aí somar forças para poder mudar a realidade que a gente se encontra, né? Como a professora falou, hoje, quando se fala de altas habilidades, a gente não está falando de artigo de luxo, a gente está falando de uma necessidade. E quando a gente está conversando com educadores, profissionais do ramo, cada vez mais a gente percebe a quantidade de crianças que estão chegando com uma ou outra habilidade diferenciada daquela que a gente identificava lá no passado. Então, vai ser muito natural. Daqui a pouco, quando a gente for falar de educação, impossível vai ser falar do tema sem a gente trazer altas habilidades para o contexto. Então, é algo que vai caminhar junto. E o que a gente está fazendo é dando o primeiro passo para que todo mundo venha junto com a gente. Então, é por isso que a gente criou esse curso. Fica aqui o convite para quem ainda não se inscreveu. A gente acabou de disponibilizar o link aqui para vocês. A Vitória, ela vai estar aqui nessa linha de frente, coordenando todo o curso, mas assim como nós trouxemos a professora Ângela aqui, né, fez essa
trouxe esse conteúdo maravilhoso para a gente. Nós vamos ter, ao longo desses encontros, a presença de Carol, ministrando aí algumas aulas. Vamos contar também com outros nomes, né, super importantes no Brasil, como a Cristina Delu, a Tatiana Nakano. As pessoas vão ter a oportunidade de interagir diretamente com os professores do Apontar, super especialistas em autohabilidades, em psicossocial, enfim, oferecer para vocês todo esse repertório, todos esses 20 anos de experiência que a gente está ali, ó, na linha de frente, vivenciando na prática o que é desenvolver altas habilidades em crianças com, né, que traga esses traços, né, essa potência aí de berço. Então é isso, pessoal, agradecer mais uma vez todos vocês. Eu acho que eu ficaria aqui estendendo aí esse momento de agradecimento, e eu queria só passar algumas mensagens importantes, tá? Essa aula aqui foi a aula exclusiva que a gente está disponibilizando online, e a gente vai deixar gravada, e depois a gente vai gerar o link dessa gravação para compartilhar com vocês, e vocês também compartilharem com outras pessoas, porque com certeza teve muito conteúdo rico aí, muitas sugestões aí, que merece ser aí disseminado. Agora, para as próximas aulas do curso, a gente não vai ter esse recurso de gravação. Então, quem não viu, perdeu. Então, não perca essa oportunidade. Como a Vitória falou no comecinho, a gente vai intercalar com a aula presencial e vai ter a aula online. A aula online ela vai ser síncrona, mas a gente também vai ter conteúdos assíncronos, sempre começando nesse horário, às quarta-feiras. Então, vai ser uma baita de uma oportunidade para vocês se aprofundarem, mais importante, de continuar com a gente caminhando aí nessa jornada através da ativação da comunidade em altas habilidades.